Bom, nossos palestrantes de hoje são duas pessoas muito queridas, são profissionais da equipe do Neuropsicocentro. E eu vou começar aqui apresentando o Edgar. Edgar Nogueira é pedagogo, mestre em educação pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em psicomotricidade relacional pelo Centro Internacional de Análise Relacional, CIA, é coordenador do Serviço de Psicologia Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza e na Neuropsicocentro atua como coordenador editorial da NPC Educação e com atendimento clínico em psicomotricidade relacional. E eu vou apresentar a Patrícia Pessoa, que junto com a Edgar vai falar para vocês sobre a educação inclusiva, como atuar nas escolas, a adaptação de materiais, então algo que vai ser riquíssimo. A Patrícia é pedagoga e especialista em neuropsicologia aplicada à educação pelo Centro Universitário Internacional, UNITER, PR, com aperfeiçoamento em reabilitação cognitiva pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, INESP, de São Paulo. E na Neuropsicocentro, a Patrícia é coordenadora geral das edições na NPC Educação e psicopedagoga em nossas duas sedes, responsáveis pela adaptação de materiais didáticos para crianças com autismo. Sejam muito bem-vindos, Edgar e Patrícia, e eu tenho certeza que vocês vão abrilhantar o nosso dia de hoje, começando com essa palestra sobre a educação inclusiva, que é um tema tão importante para as crianças que estão nas escolas e precisam ser acolhidas e inseridas. Muito obrigada, Patrícia e Edgar. Bom dia, obrigado. É um prazer enorme estar aqui conversando um pouquinho com todos vocês. Agradeço demais a presença, vocês que estão aí prestigiando o simpósio, desde ontem, né? E já hoje tão cedo. Parabéns para aqueles que dedicaram esse momento para estar investindo no seu conhecimento. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre educação inclusiva, né? E não tem como a gente falar de educação inclusiva e passar para vocês as técnicas e estratégias para que essa inclusão aconteça, sem fazer uma pequena reflexão teórica sobre a educação inclusiva, né? Enquanto eles preparam ali os slides, eu começo refletindo um pouquinho sobre a redundância que é falar de educação inclusiva. Isso porque estaria embutido no processo educacional a inclusão. É uma compreensão social de que a sociedade ela precisa caber todos, né? E eu começo trazendo para nós nessa manhã, e é bom que você já tenha tomado seu café, para a gente começar essa reflexão com Hannah Arendt, né? Aqui é a nossa apresentação, mas as meninas já nos apresentaram. E Hannah Arendt vai falar disso, do momento em que nós decidimos falar sobre educação, que é um ponto que nós amamos o mundo bastante para assumirmos sobre ele, sobre a sociedade, uma responsabilidade. É onde nós decidimos que nós amamos as crianças suficientemente para não expulsá-las do convívio comum, né? E eu trago essa reflexão de Hannah Arendt para a gente começar a pensar quão grande tem sido a necessidade de falarmos de educação inclusiva e como isso põe em xeque o nosso próprio conceito de educação. E se nós estamos aqui de manhã falando sobre isso, significa que nós estamos incomodados com essa causa, né? Nós, no Neuropsicocentro, temos levantado essa bandeira porque temos sentido esse adoecimento na sociedade e na educação, né? Precisa ficar claro que não é um desafio só da educação, é também um desafio da saúde. Nós precisamos falar de educação, falar de saúde quando nós falamos de inclusão. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre esses detalhes. Primeiro que nós precisamos pensar, o processo educacional por si, a função social da escola, ela é incluir o sujeito, aquele sujeito que é novo na sociedade, a criança, desde a sua primeira infância, hoje em dia com as necessidades de berçário. Nós compreendemos que o processo educacional é a inserção do sujeito na sociedade na qual ele faz parte. E, então, por que não incluir esse sujeito se esse é um processo inerente da educação? Sabemos que temos discutido bastante sobre a produção de conhecimento, certo? O processo educacional, ele tem
experimentado os profissionais docentes, me dirijo particularmente a vocês, com muita veneração à profissão docente, porque também sou docente. Sei que nós temos passado por momentos difíceis e entendemos, portanto, que em nenhum momento a gente está dizendo que não é necessário o monitoramento dos resultados para que a aprendizagem aconteça. Contudo, esse monitoramento precisa adequar-se às necessidades de todas as crianças. Nós não podemos falar de monitorar a aprendizagem se esse mecanismo de avaliação externa e monitoramento exclui os sujeitos que fazem parte dessa sociedade para a qual os instrumentos avaliativos devem servir, certo? Então, nós falamos de inclusão, lembrando que isso é um papel da escola, né? Percebemos o quê? Muitas vezes é preciso que a gente levante uma bandeira. Nossa escola é uma escola inclusiva. Quando nós temos a necessidade de frisar isso, nós já entendemos que algo não está funcionando a contento. Porque é inerente ao processo da escola ser uma escola inclusiva. Mas, ok, uma vez que essa reflexão é feita, nós não estamos aqui simplesmente para dizer que estamos longe disso. Estamos aqui para dizer que nós já estamos caminhando para que isso, aos poucos, se dilua e seja um processo universal de inclusão, através da educação. Por isso que nós, Neuropsicocentro, estamos aqui. Por isso que vocês, educadores, estão aqui nessa manhã, né? Vocês também, terapeutas, estão aqui nessa manhã para a gente falar sobre isso, se aprofundar sobre isso e também se encorajar para trabalhar por essa inclusão. Então, uma reflexão que eu quero deixar para nós, nessa manhã. Como é que nós estamos apresentando o mundo comum, né? Perceba-se como um sujeito adulto. Como é que você está apresentando esse mundo comum para as crianças que você convive? Você está apresentando um mundo já pautado na discriminação, já pautado na separação, já pautado na exclusão, ou você tem apresentado um mundo partindo dos princípios de inclusão, dos princípios de cuidado coletivo, dos princípios de cuidado mútuo? Porque esse é um papel da educação e da saúde, mas antes disso, essa semana eu estive falando com outros educadores, e é muito interessante quando nós falamos de cuidado emocional, de cuidado com o outro, muitas vezes a gente pensa assim, isso é um trabalho do psicólogo, esse é um trabalho do terapeuta, esse é um trabalho do sujeito. E essa é a primeira reflexão de educação inclusiva que nós trazemos nessa manhã. É um papel do sujeito. Nossa sociedade precisa trabalhar com os conceitos de inclusão. Por quê? Porque a partir do momento em que nós compreendemos que todas as minhas atitudes enquanto adulto, elas apresentam o mundo para aquela criança, eu começo a entender que eu tenho que passar para essa criança que ela cabe nesse mundo. Eu preciso passar para a criança que tem um déficit intelectual, uma criança que tem TEA, uma criança que tem TOD, uma criança que tem alguma dificuldade de fala, enfim, né? Independente da deficiência, a sociedade é dela, ela cabe nessa sociedade, ela precisa entrar nesse processo de sociedade. Tá? Então, eu preciso ter consciência de como eu estou apresentando a sociedade para essa criança. Eu vou destacar aqui aquilo que eu já falei, né? Que o adjetivo inclusivo deve soar para nós sempre como um pleonasmo. Por quê? Porque a presença qualificada da educação já diz que é para todos, certo? Isso é um princípio ético-político fundamental que deve reger as nossas relações e a nossa operacionalidade de trabalho atual nas escolas, ok? Ninguém de fora. Não é você cabe, ninguém de fora, nenhum a menos. Então, quando nós falamos de avaliação externa, nenhum a menos. Índices de aprendizagem, nenhum a menos. Lembrando, nós vamos falar sobre o índice de aprendizagem, então a gente vai apresentar para vocês, minha colega Patrícia, né, nós estamos aqui juntos para falar sobre isso, eu estou fazendo essa reflexão teórica com vocês, mas em breve ela vai mostrar exatamente, porque você deve estar aí em casa, Edgar, você está me dizendo, nenhum a menos, isso é legal, isso é bonito, mas como é que faz isso? E aí a Patrícia vai trazer alguns exemplos práticos, a gente dividiu aqui essas tarefinhas, né, como ontem nós vimos com Dr. Tiago, a gente vai fazer aqui, né, a troca de turno. Então, a gente está falando um pouco dessa teoria, estou apresentando porque nós precisamos estar motivados dessa inclusão para que a nossa inclusão não se torne tecnicista também, nem mecanicista, e nós não tenhamos, sem perceber, atitudes capacitistas. Então, nós precisamos começar a pensar sobre essa reflexão para falar de inclusão.
Eu trouxe aqui, para orientar você, que é um pesquisador, que é um estudioso nessa área, alguns marcos legais da educação inclusiva, né, começando trazendo em 94 a Declaração de Salamanca, que foi falar das escolas regulares, da orientação inclusiva, como meios eficazes para combater as atitudes discriminatórias e que os alunos com necessidades devem ter acesso à escola regular. Mais uma situação que parece óbvia. E aqui na frente eu vou trazer já uma reflexão política e atual, que não faz muito tempo nós tivemos uma discussão, né, nacional aí, por causa do nosso ministro, que emitiu uma declaração pública que contradiz exatamente algo que em 94 nós já lutávamos. Então, a gente está aqui em 2021 e dá uma sensação angustiante, às vezes, de quem é que está regendo o nosso barco educacional no Brasil, né? Mas não vou esticar, vamos aqui na nossa perspectiva salutar. Né? Outro marco legal interessante é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Aí, com deficiência. Olha como o próprio nome, eu preciso fazer uma convenção para declarar direitos a uma pessoa com deficiência. Gente, ela é uma pessoa. Os direitos já assistem. Mas nós precisamos que a nossa sociedade, então, converse um pouco sobre isso e organize. Por quê? Os nossos direitos que trabalham para a garantia, né, de serviços básicos, eles muitas vezes são retirados das pessoas que não conseguem acessá-lo por motivos de deficiência. Então, nós tivemos que fazer o quê? Falar sobre isso, conversar sobre isso, já lá em 2006, né, 12 anos depois, nós já tivemos essa convenção, que nos empodera um pouco mais sobre essa discussão. Tá? Essa convenção ela trouxe, eu fiz um recorte para nós, dizendo que as pessoas com deficiência são consideradas aquelas que têm, a longo prazo, um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interação com essas barreiras, né, não conseguem participar plena e efetivamente na sociedade em igualdade de condições. Isso aqui nos prepara para quê? Só para reconhecer? Não. Para nós entendermos que, no momento em que identificamos que essas pessoas elas têm dificuldades diferentes das da maioria das pessoas, nós precisamos, então, pegar os direitos e os serviços e adequar a elas. Tá? Não tem a proposta de que elas precisam se adequar a um sistema público de serviço, a um sistema privado de acesso. Nós precisamos adequar os serviços a elas. Por quê? Porque elas precisam que nós, enquanto sociedades, juntos, ajudemos e ensinemos a elas que cabe cada uma delas na nossa sociedade. Tá? Outros marcos legais que eu trouxe é a Política Nacional de Educação Especial, o Plano Nacional de Educação, e eu destaco aqui a Meta 4, que fala desse processo de adaptação das estratégias, e a LDB, né, também de 96, que já traz. E temos hoje uns documentos também mais atuais, nós temos a própria BNCC, que fala um pouco desse processo de inclusão. E trago para a gente refletir duas palavrinhas, né, que muitas vezes estão dentro do nosso vocabulário, saem nas nossas conversas, na sala de professores, nos corredores da escola, e muitas vezes nós não exercemos isso na prática. Então, vamos refletir um pouquinho para você avaliar como têm sido as suas tomadas de decisão na escola, tá? Ou na clínica. Pensa para mim, igualdade. Todos devem ser tratados da mesma forma, com os mesmos direitos e benefícios. Isso é um conceito de igualdade. Só que eu trago uma figurinha aí, que a gente vai ver. Olha aqui. O que seria igualdade? Eu dou para todos uma bicicleta. Meu papel é fornecer bicicleta para todo mundo. Então, todo mundo agora tem direito a ter uma bicicleta. Só que eu tenho pessoas diferentes. E eu não estou falando só de pessoas com deficiência. Tem pessoas com deficiência, mas todos têm uma particularidade. Eu tenho a pessoa que é um pouco maior, a pessoa, sei lá, típica, e tem uma criança, por exemplo, ou um idoso. E eu dou para eles a mesma bicicleta. Estou sendo igualitário. Mas satisfaz a necessidade dessas pessoas que são iguais em direitos, mas não são iguais em porte físico ou em realidades de acesso? Esse é um conceito de igualdade que muitas vezes nós usamos. É um conceito generalista, é um conceito que coloca todos numa mesma característica, coloca todos num... Eu dou uma blusa, imagine vocês, o Neuropsicocentro resolveu aqui no simpósio premiar todos vocês inscritos, isso é uma suposição, para não comprometer a direção da clínica. Supomos que todos vocês vão receber uma blusa.
Como a gente não tem acesso ao número de vocês, a gente vai mandar para todos uma blusa M. Quem vestir P, PP, G, GG, foi uma decisão arbitrária, não é inclusivo. Você vai servir uma blusa M, e talvez você vista M e ainda pergunte, mas depende da forma. A gente precisa começar a pensar sobre isso, certo? Isso seria igualdade. O que é que seria equidade? Equidade é um conceito que a gente tem discutido, é aqui, ó. Para cada um, uma bicicleta adequada à sua necessidade, certo? Veja, como eu estou destacando para vocês aí na telinha. Uma bicicleta, equidade é, todos terão direito a pedalar. Contudo, se cada um precisa de uma bicicleta numa estrutura diferente, nós vamos tentar adaptar. Vocês vão ouvir muito essa palavra de adaptabilidade, né, de tecnologia assistiva, que é exatamente a gente adequar o mesmo direito a uma necessidade específica que é a sua. É tratar as pessoas de acordo com as suas reais necessidades, certo? Aqui eu trago para a nossa reflexão atual, nós pensarmos sobre a fala do nosso ministro da Educação, sobre destacar que é impossível a convivência. E a proposta dele é de que houvesse, né, porque, enfim, não foi barrado, ainda bem, né, eu vou colocar no outro slide aqui, ó, foi uma vitória, nós tivemos uma proposta do STF em outubro barrada, né, que a proposta dele era separar as pessoas com deficiência, né, os alunos encontrados nas escolas como alunos com necessidades especiais, tirar do convívio comum e separá-los em instituições específicas para cada necessidade. Ora, no momento em que eu faço essa separação, eu volto para a nossa reflexão primeira. Que sociedade eu estou apresentando para esses sujeitos? Que eles não fazem parte da sociedade comum, eles fazem parte de uma sociedade específica. Eu os excluo do contexto comum. Por quê? Aí você me pergunta, mas isso não seria bom? Bom para quem? Né? Essa proposta dele é ideal para quem? Porque isso, provavelmente, criaria lacunas, criaria rótulos, separaria pessoas, separaria indivíduos, e eu não falo só do indivíduo com deficiência, porque com uma criança com deficiência, ela não está só, ela é uma família. Elas são seus pais, são seus irmãos, são seus primos, são seus colegas. Eu estou falando de uma sociedade que eu ensino que ela não cabe. E entra uma séria reflexão sociológica aí, que nós precisamos pensar quando falamos de inclusão. Então, inclusão, talvez você tenha escutado, e eu já ouvi, infelizmente, falar de inclusão hoje é moda. Gente, não é moda. Inclusão é uma dor social. Nós estamos falando de uma dor social que nós precisamos tratar. E esse é o nosso compromisso nessa manhã de falar sobre isso. Quando eu falo de inclusão, ó, a inclusão ela é feita pela sociedade. Tá? Não é feito por uma pessoa, não é feito pela clínica. Ah, esse negócio de inclusão precisa ser feito só pelo neuropsicocentro. Claro que não. Nós, neuropsicocentro, estamos aqui para a gente falar com cada um de vocês, na sua cidade, no seu bairro, às vezes na sua família. Muitas vezes, ontem eu estava assistindo às palestras ontem à noite do simpósio, e eu via muita gente pedindo orientações, né? Doutor Caio, eu tenho um filho que é assim como eu faço. Ah, eu tenho um sobrinho que é desse jeito, como é que eu faria? Vocês estão entendendo como a necessidade de inclusão ela é social, ela é familiar? Essa dor dói na gente. Talvez você não tenha alguém com necessidade especial ou deficiência, não sei como você chama aí na sua cidade, mas próximo, né, de repente de casa, ou tem e não percebeu, porque também acontece isso é tão distante de nós que parece só um problema de saúde pública, mas isso também é um problema de educação. Nós precisamos incluir essas pessoas na sociedade. Então, quando nós falamos, né, de inclusão, nós estamos atentos a quê? As dores do profissional docente. Sim, nós temos muita sensibilidade de saber como é difícil. Então, nós temos investido muito estudo e trabalho aqui no Neuropsicocentro para preparar um material que possa ajudar os docentes a melhor atender a este público. Porque nós sabemos que chega muitas vezes, e tem muitos docentes que chegam até nós pedindo esse auxílio, chega muitas vezes esse docente sobrecarregado de cobrança, de como é que ele faz para ensinar esse menino. Nós vamos já dar umas dicas, né, para vocês aqui com a minha colega Patrícia, sobre como fazer para ensinar essa criança, como é que eu posso fazer essa criança aprender o mesmo conteúdo que todas as outras crianças da mesma idade dela já aprenderam. Nós temos algumas estratégias que serão apresentadas para vocês, porque nós temos essa sensibilidade de perceber. Nós temos também inúmeras iniciativas
que são para os pais desses docentes, né? Nós temos iniciativas de acolhimento desses pais. A clínica já ofereceu muitas vezes, né, espaços terapêuticos para os pais de crianças autistas, porque nós entendemos que a inclusão não é só atender a criança, é atender essas famílias que não sabem muitas vezes lidar, que viveram, foram formadas e capacitadas em uma sociedade que não era inclusiva, uma sociedade que ensinou a esses pais que quem tem deficiência não entra em determinados espaços da sociedade. Hoje, ele teve esses filhos em outro tempo da sociedade e os filhos deles conseguem ter acesso. E nós estamos aqui trabalhando também para dar esse suporte para essas famílias. Nós entendemos que a inclusão dentro da escola envolve o docente, envolve a gestão, envolve uma política pública, né, envolve uma iniciativa se é uma escola privada, dos diretores da escola. Ela é uma inclusão também para os colegas, e eu preciso ensinar os colegas daquela criança com deficiência a saber lidar. Eu não posso só atender essa criança em um espaço separado da sala, que muitas vezes é a política que temos. Eu preciso trabalhar com as crianças daquela sala, eu preciso ajudar aquelas crianças a entenderem um colega diferente, o colega com outras necessidades específicas, e eu preciso também trabalhar na formação desse próprio deficiente, como ele se porta, onde ele pode requerer os seus direitos, que ele sim está autorizado, empoderado a estar em alguns ambientes e usufruir de brincadeiras, de atividades externas à sala de aula. E a inclusão é para a escola, porque o funcionário que trabalha no bem-estar da escola, na equipe de estética e limpeza da escola, também precisa fazer esse processo de inclusão. Desde lá, o monitor de acesso, que recebe as crianças na escola, até o docente que está com ele em sala de aula. Essa inclusão é para todos. E aí você me pergunta, tá, Edgar, essa tua reflexão, uma hora dessa do sábado, já me fez tomar um café da manhã assim bem, poxa, não dá para continuar do jeito que estava. Mas aí eu faço o quê? Eu vim para o simpósio, eu quero uma luz. Pronto. Pensando nessa sua orientação, de que se você tiver claro que você precisa investir nesse contexto e está motivado em fazer essa inclusão, você agora vai estar com a minha colega Patrícia e ela vai trazer para você experiências práticas de como a gente pode trabalhar essa inclusão. Patrícia, por favor. Bom dia a todos. Praticamente de madrugada para alguns. Mas eu quero estender minha fala também, em continuidade ao que Edgar estava falando, estava com muita boniteza colocando a todos vocês, queridos pais, queridos professores, todos vocês que fazem parte da nossa luta. Eu trabalhei por muitos anos na Secretaria de Educação, não aqui desse estado, mas do Maranhão. Tenho experiências em várias áreas da educação, inclusive com a educação de jovens e adultos. E toda essa dor se reflete também, que é uma colocação que eu gostaria de fazer, na quantidade de analfabetos e analfabetos funcionais que temos no país. Infelizmente, ainda é um número muito alto em nossa população. E para que isso também possamos vir a sanar, a resolver, nós precisamos, sim, arregaçar as mangas, como o Edgar falou, e trabalhar juntos, e não somente a saúde, né, porque estamos aqui representando uma clínica, mas a saúde e a educação andando de mãos dadas. Esse é o nosso principal objetivo também. A inclusão, a união, a unidade, a equidade é necessária no momento em que estamos ainda passando por uma dificuldade tão grande na educação que está acontecendo ainda no nosso país. Então, para falar sobre isso e falarmos um pouco mais sobre a prática, nós queremos falar sobre as contribuições. Realmente, todas as contribuições que podemos dar, e não somente todas, mas vamos falar aqui de algumas, porque não temos tempo para isso, mas podemos depois conversar mais, né, com os pais, fazer uma live. A gente vai continuar nesse contato com vocês. Mas o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é o ponto da contribuição.
E a contribuição seria refletindo. Nós temos o Tiago, por exemplo, tem só 8 anos. Ele tem TEA e ele está aprendendo a ler. E a pergunta de todos os professores, de todos os profissionais que estão junto com essa criança, e não somente dos profissionais, mas também de todos os pais que acompanham essa criança desde a mais tenra idade, como fazer para ensinar esse aluno? O que é que eu posso fazer? Quais são as ferramentas práticas que eu vou utilizar para ensinar esse aluno a ler? O que fazer em uma sala de aula? Aí são as perguntas também dos professores, e não somente deles, mas também dos nossos queridos pais. O que é que está acontecendo com meu filho em sala de aula? O que é que realmente meu filho está aprendendo? E que material didático eu posso usar? Adaptado? Não adaptado? Eu compro o livro didático que a própria escola está recomendando? Será que meu filho vai conseguir realmente acompanhar, conseguir fazer as atividades que o livro propõe? Mas o que eu mais devo me preocupar diante de toda essa situação? Então, aí a gente tem um tema bem abrangente, que é a questão agora do material adaptado. Nós temos visitado muitas escolas como psicopedagoga, e não somente como psicopedagoga, mas já trabalhei como supervisora escolar, há alguns anos atrás, e também exerci a função como psicopedagoga institucional na rede pública estadual do Maranhão. E o maior sofrimento de todos os professores era o que fazer com as crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Como podemos ajudá-la a resolver, ou pelo menos amenizar o déficit de atenção, o déficit educacional, o acompanhamento em relação àquela aula que está sendo dada. Então, uma das colocações que nós precisamos fazer os formatos estratégicos, por exemplo, de adaptação escolar, eles são diversos. São diversos, e aí nós temos, daqui um pouquinho, não vou falar, das tecnologias assistivas, mas vamos falar muito por cima. Mas vamos elencar algumas delas aqui embaixo. Elas não estão à disposição nas classes regulares. Normalmente, geralmente, a maioria das tecnologias assistivas, elas estão à disposição nas classes que são específicas para aquela criança ou aquela pessoa com deficiência. E aí nós temos como exemplo o código Braille, que é o uso da reglete, do soroban, por exemplo, E aí nós temos escolas específicas para as pessoas que têm cegueira. A língua brasileira de sinais, como todos já conhecem. A maioria das salas de aula no ensino regular, quase nenhum professor sabe falar com a linguagem de sinais. Nós também temos a comunicação alternativa, e aí tem várias formas, nós não temos nem tempo de elencar aqui de comunicação alternativa, mas eu acredito que para vocês que estão nos ouvindo, um dos exemplos são os cartões que nós utilizamos para a comunicação com as crianças com TEA, e muitas delas não são verbais, e nós utilizamos essa forma de comunicação, são cartões onde se declara, se pede para a criança o que ela deve fazer naquele momento, e aí é treinado por muito tempo. A criança passa a se comunicar através desses cartões. E são outras estratégias cognitivas diferenciadas, e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dela daqui a pouco. E também materiais e livros adaptados. Nós temos alguns livros adaptados, materiais, nós temos visto aí muitos pedagogos, muitos psicopedagogos preparando esses materiais.
Porém, nós ainda sentimos que estamos caminhando bem devagar, passos lentos nesse sentido. E nós, da Neuropsicocentro, temos nos preocupado muito com essa produção de material para dar suporte a vocês, queridos pais, né, professores, diretores de escolas, que já senti muitas vezes uma fala sofrida sobre o que fazer, e às vezes os pais não compreendem, porque realmente a escola não tem preparo para estar recebendo ou estar intervindo, né, junto a esses alunos que têm dificuldade de aprendizagem. E realmente é uma dor da escola e do sistema educacional de um modo geral. Não podemos falar em relação ao que não está sendo feito, que é a formação continuada, porque sabemos que, principalmente na esfera pública, acontece bastante a formação continuada de professores, mas ainda não o suficiente para dar suporte aos professores nessas escolas e a todos os segmentos que são da área da educação. Então, por conta disso, nós estamos à disposição de vocês para estar trabalhando em cima dessa dificuldade maior, que é a adaptação curricular. E aí nós temos os materiais e livros adaptados. Aqui nós temos algumas imagens sobre o que eu falei, né? Temos a reglete aqui, um livro adaptado, salas de aula com monitores digitais. Nós temos os livros que são feitos em braille, né? Professores utilizando estratégias cognitivas diferenciadas em sala de aula. Nós não podemos deixar de também elencar professores que têm feito trabalho muito bons, eu tenho acompanhado pela internet, que muitas vezes sem condições, sem formação, mas são muito inteligentes no que fazem. E aí, então, eu vou mostrar aos poucos para vocês, né? Falei já um pouco da tecnologia assistiva anteriormente. Então, tecnologia assistiva é nada mais, nada aqui, do que tudo aquilo que é criado para ajudar pessoas com deficiência a terem independência e serem incluídas. Seja proporcionando ou ampliando suas habilidades de se comunicar, ouvir, ver, andar ou trocar. Tocar em alguma coisa, né, que são as questões sensoriais. Nós dividimos isso em 2 grupos, que são os recursos e os serviços. As pessoas que oferecem os serviços diferenciados e os recursos que são os mais diversos. Apresentei alguns, bem poucos aqui. E a comunicação alternativa? Nós falamos um pouco sobre a necessidade dessa comunicação, até porque estamos agora começando a diminuir um pouco o leque de quantidade de deficientes, né? Vamos agora tentar um pouco trazer mais para a criança com TEA. Então, a comunicação ela é uma ação de transmitir uma mensagem. Então, é necessário eu transmitir uma mensagem. De que forma eu vou transmitir esse tipo de mensagem? O nosso principal desafio, que é essa mensagem transmitida e recebida, sejam de fato entendidas por seus interlocutores. Para pessoas com deficiência, essa troca de informação pode ser comprometida de alguma forma. Então, geralmente, as crianças com TEA, né, não verbais, elas têm muita dificuldade de se comunicar. Então, uma das formas e das orientações que nós damos são as comunicações alternativas. E aqui nós temos exemplo, a gente utiliza muito o velcro, e as formas de comunicação são através de diários, de rotinas, rotinas diárias, do que eles vão fazer no dia a dia. Então, elas são direcionadas a quem? Esse tipo de tecnologia. Há pessoas, por exemplo, com perda auditiva, tem a forma de se comunicar através da comunicação alternativa. Pessoas com perda visual, a cegueira. Pessoas com dificuldade de mobilidade, elas têm, em relação também à fala, a deficiência física, a paralisia cerebral.
incapacidade de comunicação ou interação social, que aí são as pessoas com autismo, e com raciocínio e compreensão abaixo da média, né, que, no caso, é a deficiência intelectual. Então, para todos esses grupos, nós utilizamos a tecnologia alternativa, certo? E ali, na imagem, a gente tem um pouquinho do Osvox, né, que é um tipo de comunicação alternativa, os cartões, e aí temos também as pessoas falando por linguagem de sinais, né, numa transmissão, por exemplo, ou em diversas partes da sociedade, nós temos pessoas que trabalham muito com a linguagem de sinais, que são as libras. Então, o plano educacional individualizado é uma outra forma que nós podemos estar utilizando para ajudar as escolas e as famílias também. Porque o plano educacional individualizado não é um plano somente, obrigatoriamente, que a escola faça, sozinha. A escola, na verdade, ela deveria se utilizar deste plano, porém, nós temos visto muitas escolas não têm feito esse tipo de trabalho. Eles não têm conseguido, por quê? Falta de formação, falta da formação continuada. Falta da formação continuada. Também nós temos a dificuldade em relação aos professores até mesmo terem tempo para a formação continuada. Então, nós temos visto muita dificuldade em relação aos professores desenvolver esse tipo de plano. Mas o que mais nós percebemos, e eu tenho certeza que os professores que estão me acompanhando devem saber, é a falta de formação. As escolas, principalmente escolas privadas, têm muita dificuldade dos professores desenvolverem a sua formação continuada. E aí perpassa por diversas questões, inclusive sociais, no nosso país. Questões financeiras, a gente sabe que o salário do professor ainda é irrisório para que possa adquirir esse tipo de formação. Então, esse é um dos documentos que eles estão previstos naquelas leis que o meu colega colocou aqui, que são as leis que estabelecem a situação da pessoa com deficiência no país. Então, ali eu coloquei um código, uma das leis, que é a aplicação do decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020, para vocês terem uma ideia, é um decreto bem atual, e ele estabelece a importância do plano educacional individualizado na escola. É um dos documentos mais norteadores para a efetiva inclusão escolar, pois ele possibilita, inclusive, que os alunos sejam acompanhados individualmente no seu processo de educação e de ensino e aprendizagem. Então, é necessário que os professores se reúnam. Como é que acontece esse plano? É uma reunião que é feita geralmente durante o início do ano ou o final do ano anterior, e é feita a reunião com todos os segmentos, se possível, inclusive o diretor da escola, junto com os pais e professores e ATs, se a escola tiver, ou auxiliares pedagógicos de sala de aula, para você pensar e planejar a história de vida daquele aluno durante aquele ano. Esse plano ele deve ser sempre renovado a cada ano. Então, nós temos esse plano e é imprescindível que as escolas venham a desenvolver. Nós não vamos falar muito sobre ele, mas posteriormente teremos mais tempo para estar explicando para vocês. Só vou mostrar aqui um exemplo da elaboração de um PEI elaborado. É um exemplo nosso que nós fizemos, nós aplicávamos nas escolas, na rede pública estadual do Maranhão. Meu colega está me dando aqui algumas orientações de tecnologia, Importante nós estarmos por dentro delas. Então, aqui é o local onde se coloca o nome da escola, aluno, equipe de elaboração, e como eu falei para vocês, é uma equipe mesmo, se possível, inclusive,
os profissionais que acompanham aquela criança na clínica, o período de elaboração, e aí nós temos as bases, áreas de habilidades daquela criança, as inteligências, ou as metas, a metodologia, os recursos didáticos e a avaliação. Então, muitas coisas eu posso falar para vocês, mas hoje a gente não tem condição, e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês em relação à nossa prática na Neuropsicocentro. Né? Então, aqui é uma criança, por exemplo, com TEA e TOD, e ela está usando um bonequinho de estimação para desenhar e contar histórias. Essa criança, por exemplo, ela tem muita dificuldade de receber orientações e regras. Além do TEA, ela tem um TOD, e o TOD é nada mais o quê? Do que o transtorno opositor desafiador. Então, ela se opõe sempre ao que é demandado para ela. Qual é a estratégia que a gente utilizou? Aí aqui a gente entra nas questões estratégicas didáticas. Eu pedi para ela trazer o bonequinho de estimação dela e, a partir disso, ela montar uma historinha em relação a ele. E a gente, como é que a gente se utiliza disso? A gente desafia geralmente a criança, já que ele gosta de desafio, vamos lá no desafio. Eu quero ver se você consegue desenhar. E essa criança, olha só, dá para ver um pouquinho aí, né, do que ele realmente fez. Foi muito interessante. Aqui, ó, o desenho, igualzinho o desenho do bonequinho dele de estimação, e ele foi construindo um diálogo. Ele tem muita dificuldade, essa criança, de escrever, com a escrita. Né? Vocês percebem que o jeitinho dele pegar o lápis ainda é com dificuldade. Né? E aí ele foi desenhando uma historinha, pouquinho, com poucas palavras, mas desenhou. Né? Então, é uma criança que tem evoluído bastante, né, através desse nosso trabalho. Aqui é um material adaptado, na verdade é um vídeo, não sei se vou conseguir passar. Pode voltar aí, produção, ver se consegue passar o vídeo. Infelizmente não deu certo. Mas aqui nós temos o exemplo dessa criança que ela tem muita dificuldade de fala, ela não é verbal, né, e ele tem a ecolalia de cantar. É engraçado porque no momento da sessão ele canta o tempo todo. E aí, então, é um material adaptado, utilizado para essas crianças que têm dificuldade de compreensão. Vocês percebem ali que tem as imagens, né, e o alfabeto e as vogais. Então, eu vou apressar um pouquinho, porque meu tempo já está finalizando, mas a gente depois faz uma live para estar falando mais sobre esse tipo de material. Esse material é um material que nós temos produzido, e vocês percebem que tem um tamanho bem grande, as figuras, e o texto pequeno, curto e objetivo. Então, é um tipo de material que é importantíssimo para as crianças com TEA, porque hoje elas precisam demais do que é visual. A gente sabe que o visual é o que mais atrai as crianças com TEA. Elas necessitam ver para entender, para compreender. Então, essa questão da visibilidade é importantíssimo trabalhar. Então, quanto maior as imagens e menor diminuído o texto, melhor é a compreensão. Aqui é uma criança com TEA, hipotonia. Ele tem dificuldade de escrever na linha. Então, ele escreve geralmente abaixo da linha. Não deu para eu trazer aqui a comparação, mas vocês percebem que, como tem destacado ali a linha, e ela está bem destacada, está numa cor diferenciada do papel, ele conseguiu escrever perfeitamente na linha. Então, é um outro tipo de material que nós estamos desenvolvendo na clínica. Ele tem dificuldade, a hipotonia é uma dificuldade muscular. Então, ele tem muita dificuldade de segurar o lápis. Também era um vídeo, mas depois a gente mostra para vocês em um outro momento. Outra criança com descalculia, a gente utilizando o computador para ela aprender matemática. E, para finalizar, depois de 2 minutos à frente do meu tempo, um texto do nosso querido e amado Paulo Freire, que não podia
terminar essa apresentação sem citar o nosso grande educador, que diz: não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens, não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que o funda. Sendo fundamentado no diálogo, o amor é também diálogo. Então, não tenho mais muitas palavras do que dizer, mas o resumo é o amor. Tudo que eu faço, o que nós fazemos na Neuropsicocentro, é um trabalho com amor. E, por isso, tantas crianças e famílias têm sido alcançadas em suas dificuldades, em suas deficiências. E, para finalizar, nosso contato, quiserem anotar, o meu, né, e o do Edgar, está aí para vocês. Eu agradeço demais a participação de todos vocês aí nesse chat. Depois eu vou dar uma olhada, eu sei que tem muitas perguntas, mas a gente vai tentar responder cada uma delas no momento que nós pudermos, numa live, num curso, né? Muito obrigada a todos.